E bateu o desespero. Pois bem, ontem à noite o Bolsonaro foi avisado por uma jornalista do Globo, o seguinte: olha, amanhã vai sair uma matéria contra você. Não que a jornalista tenha avisado o Bolsonaro porque ela gosta do Bolsonaro ou porque ela estava preocupada ali com o Bolsonaro, não. Mas o bom jornalismo diz que você tem que escutar os dois lados. Então ela tinha um lado da matéria e pediu para a defesa do Bolsonaro e para a assessoria do Bolsonaro o lado dele. A matéria era uma bomba atômica com detalhes sobre a delação do tenente-coronel Cid. Eis que, coincidência ou não, menos de 2 horas depois da repórter do Globo contactar ali a assessoria do Bolsonaro, Jair Bolsonaro deu entrada às pressas num hospital de Brasília, no Hospital Vila Nova Star, um hospital 5 estrelas de Brasília, um dos melhores lá da capital, dizendo que estava ali com um quadro se sentindo mal no estômago e tudo mais. E o Bolsonaro disse que talvez ficaria ali, a defesa do Bolsonaro disse ontem à noite que talvez ele tivesse que ficar alguns dias no hospital. Pois bem, não sabiam quando iria ao ar a matéria do Globo, porque às vezes o jornalista faz ali a pergunta para outro lado, mas ele ainda está apurando e tudo mais, demora 2, 3 dias. É normal um jornalista contactar ali alguém, ó, vai ser uma matéria ali e tal, qual é a sua opinião, qual é a sua versão dos fatos, e sair depois de um tempão. Tá. Então não sabiam quanto tempo o Bolsonaro ia ter que ficar ali internado no hospital. Agora é a internação preventiva. Antes, quando o Bolsonaro era internado no hospital, funcionava assim: 1, saiu matéria na imprensa detonando. 2, repercussão. 3, Bolsonaro internado. Essa era a ordem dos fatores. Nesse caso não, a ordem foi inversa. O Bolsonaro já se internou antes de sair a matéria. Eu nunca vi um negócio desse. Então, ontem à noite, o Bolsonaro deu entrada lá no hospital às pressas, com um quadro ali por conta do caso lá, Adele, de 2018, de novo. Engraçado, mas o Bolsonaro não tinha feito uma cirurgia no nariz. E o médico do Bolsonaro não disse que a cirurgia no nariz, ó, aqui, ó, desvio de septo, isso aqui, ó, que essa cirurgia fez com que o Bolsonaro tivesse o trato intestinal dele melhor. Pois bem, pelo visto não melhorou muito não. A primeira septoplastia da história que não ficou cicatriz, o cara não ficou com o nariz roxo, não teve que enfaixar depois, nem nada. Parece que não deu muito certo, né? Porque logo depois Bolsonaro sofre ainda do mesmo problema e a gente tá vendo que o problema não é intestino, não é nada disso. O problema do Bolsonaro é uma conexão aí que ninguém consegue explicar da situação dele de saúde com a situação jurídica. Quando a situação jurídica dele piora, ele vai para o hospital. Quando dá uma melhorada e ali se vê no horizonte que ele não será preso hoje ou amanhã, depois, sempre que a situação é essa, aí ele sai do hospital. Da última vez ele saiu do hospital, foi direto para o Palácio dos Bandeirantes se esconder. Tá. Eis que saiu a matéria do Globo. Saiu ali mostrando que o Bolsonaro fez reuniões com a alta cúpula do Exército, onde ele pregava ali golpe de Estado, tudo mais, e ele perguntou para os generais, tudo mais, olha, vai ter golpe ou não vai? Essa reunião foi no dia 18 de dezembro. Quem é plantonista ficou sabendo no dia, sabia disso? Então, quem era plantonista já no ano passado, me viu aqui no dia 18 de dezembro do ano passado, que foi o dia da reunião. No final da tarde, eu estava aqui, Thiago Duzei, euzinho, gargalhando. E o título do vídeo era Bolsonaro faz reunião de emergência e avisa que será preso. Ele avisou aos generais, gente, eu vou ser preso se não tiver golpe. Desespero no Planalto. E ali eu falei, olha, disseram para o Bolsonaro que não. Pois bem, quem assiste o Plantão Brasil ficou sabendo, portanto, 9 meses e 3 dias antes da confirmação da imprensa e do tenente-coronel Cid. Olha só como é bom ser plantonista. Aliás, essa informação eu publiquei no canal de WhatsApp do Plantão Brasil. Para quem não sabe como entrar no canal de WhatsApp, ó, você pega um vídeo qualquer do Plantão Brasil, ó, esse mesmo. Esse aqui é o vídeo de ontem, por exemplo. Aqui, na descrição do vídeo, não dá para ver, o primeiro link que tem, tá escrito aqui, canal de WhatsApp. Você clica nele e aí ele vai abrir aqui, ó. No meu tá em inglês, View Channel, vai estar Ver Canal. Você clica aqui e aí vai aparecer o canal de WhatsApp do Plantão Brasil e aqui em cima o botão seguir. Aí você segue o canal, você receberá muitas informações lá. Olha, e aí, nessa reunião, agora temos novas informações dessa reunião, o Bolsonaro expôs a cúpula das Forças Armadas. Estavam ali os chefes dos três
do Exército, Marinha, Aeronáutica, estavam ali vários militares, muitos generais, a alta cúpula estava toda lá, Tenente Coronel Cid, General Heleno, Braga Neto, políticos da cúpula do PL, Valdemar da Costa Neto, enfim, estava toda a bandidagem junta na mesma sala. Um outro que estava ali não é bandido, talvez? Talvez, mas a maioria ali, bandido da pior espécie. Se gritar, pega ladrão naquela sala, olha, é capaz de morrer gente pisoteada, que não ia sobrar um, ia correr todo mundo. Enfim, nessa reunião, o Bolsonaro avisou a cúpula das Forças Armadas, segundo eu disse 9 meses atrás, olha, eu vou ser preso se não tiver golpe. Então, quem tá comigo? E naquela reunião, apenas um militar de altíssima patente, chefe das Forças Armadas, de uma das três forças, foi quem concordou ali com o Bolsonaro e falou, realmente a gente precisa fazer alguma coisa. Foi este senhor aqui, que é o senhor Amir Garnier, não é Garnier Shampoo, não, Garnier o Sèvres Paris, não, esse é bem brasileiro mesmo, que era o chefe da Marinha. Este senhor aqui é golpista. Se dependesse dele, eu estaria preso e morto. Aliás, dele não, de muita gente aí. Eu estaria preso e morto. Você, que assiste o Plantão Brasil, estaria sendo perseguido ou perseguida. Muitos dos plantonistas estariam presos. O Lula, nesse momento, estaria morto. O Alexandre de Moraes estaria morto. É isso aí que esse pessoal quis, viu? Esse era o plano deles. Então, segundo o Tenente Coronel Cid, muitos foram contra, mas quem foi realmente a favor do começo ao fim foi este aí. Lembre-se, o Cid está tentando colocar panos quentes em toda a investigação que está contra a alta cúpula ali das Forças Armadas. Realmente, a alta cúpula não foi a favor de golpe, mas lembremos, por mais que eles não tenham sido a favor de golpe diretamente, eles é quem estavam ali deixando e financiando indiretamente os acampamentos golpistas que culminaram na tentativa de golpe, queira ou não. Então, o Bolsonaro, depois de se internar no hospital, saiu a matéria, sabe o que aconteceu? Foi a internação rápida. Já saiu do hospital e foi direto para a cúpula do PL, para a sede do PL em Brasília, para ter uma reunião de emergência com seus advogados e com o Valdemar da Costa Neto. E nessa reunião, os advogados externaram para o Bolsonaro o seguinte, olha, Bolsonaro, muita calma, não podem te acusar de golpe porque o golpe não aconteceu. Então agora, o trabalho dos advogados está sendo um trabalho que eu vou te falar. Poucas vezes eu vejo isso com gente tão famosa e tão poderosa como é o Bolsonaro, que é o seguinte, é o advogado trabalhar para enganar o cliente. Os advogados estão enganando o Bolsonaro, estão tentando amansar o Bolsonaro o máximo possível, por dois motivos. Quanto mais manso ele ficar, mais tranquilo vai ser para a defesa fazer a sua defesa. 2, se o Bolsonaro sair falando abobrinha, é capaz dele ser preso antes. Porém, estão enganando o Bolsonaro, falando, não, Bolsonaro, você não tem como eles te prenderem, isso vai ser perseguição se te prenderem, porque não tem crime. Se não teve golpe, então não tem como te prender por golpe de Estado. Pô. Olha, não precisa ser jurista dos melhores, e eu vou te falar, não precisa nem entender a lei brasileira, porque isso é um conceito internacional. Alguns crimes, golpe de Estado, um desses crimes é golpe de Estado, não precisam se concretizar para ter o crime. É como o crime de corrupção. A pessoa pediu dinheiro. Você chegou lá, você tá com uma câmera gravando. Chegou, um policial te parou e te pediu R$1.000 para não apreender seu carro. Você gravou. Falou, não vou pagar. O policial vai ser condenado por corrupção da mesma maneira. Eu só dou um exemplo aí, um exemplo de corrupção. Por quê? Porque não precisa você ter pago para o crime se concretizar. Só você tentar já está cometendo crime. Até porque em outros casos, corrupção é um crime aí que eu dei exemplo aí de uma corrupção pequena, né? R$1.000, que aí muita gente já deve ter sofrido extorsão, ou alguns, pior, estão errados e tentam ali pagar para saírem errados. Tá, mas crime de golpe de Estado, se o crime se concretiza, óbvio que os criminosos não serão julgados, porque se o golpe de Estado do Bolsonaro se concretizasse, estaria tendo, pergunto eu, investigação da Polícia Federal, delação do Cid, teríamos aí julgamento e prisão dos golpistas? Não, porque eles estariam no poder. Então, o crime de golpe de Estado só é julgado com condenação se o golpe falhar. Ou se o golpe se concretizar, mas depois de um tempo dá errado. Mas no caso, falhou. Outra coisa que alguém tem que avisar aí ao Bolsonaro, que está sendo aí acalmado pelos advogados, é o seguinte, ô Bolsonaro, eu não sei o que você estava fazendo no dia 8 de janeiro, eu tenho certeza que você estava lá torcendo para dar certo o seu golpe, mas você deve ter visto que quebraram tudo, né? Então aconteceu a tentativa de golpe. Aconteceu. Deu errado. Errado não porque
porque os golpistas ou porque o próprio Bolsonaro mandou parar. Não. Deu errado porque o Lula fez uma intervenção ali na polícia do Distrito Federal, colocou o Ricardo Capelli ali, que chegando para cima de todo mundo. Se não, poderia ter tido golpe. Se a Janja não tivesse avisado, o Lula já sabia, mas a Janja não tivesse ali avisado veementemente para todo mundo, ó, se o Lula colocar GLO, os militares vão entrar e não vão sair nunca mais, viu? Vão ficar aí sei lá quantos anos. Não decrete GLO, Lula. Teremos golpe. Então, teve tentativa. Então, os advogados do Bolsonaro tentam acalmá-lo. Então, agora tem o seguinte, nem os advogados sabem se o Bolsonaro deve se pronunciar ou não. Alguns dizem que para o Bolsonaro, no caso dele, o silêncio é a melhor arma, porque quando ele fala, ele geralmente fala abobrinha. Outros estão dizendo aí nessa reunião, imagina, estavam os 3 advogados do Bolsonaro, o Bolsonaro, no mínimo o Valdemar da Costa Neto, mas tinha mais gente. Então, no mínimo 4 pessoas com o Bolsonaro ali. Outros dizem aí que, olha, é melhor o Bolsonaro falar, porque senão vai ficar a versão do Cid sem resposta. O Bolsonaro precisa contestar essa versão. Os advogados acreditam, alguns que querem que o Bolsonaro fique calado, acreditam que simplesmente plantando matérias na imprensa, nesses articulistas que são porta-vozes do bolsonarismo, porta-vozes de fascista, é o suficiente. Dá pra, advogados dizem que Bolsonaro... Outros dizem que não, que, Bolsonaro, você tem que falar você, porque a sua base bolsonarista escuta quando vê ali o rostinho do Bolsonaro falando, escuta a voz do Bolsonaro, com o sotaque que o Bolsonaro tem, com o linguajar do Bolsonaro. Não adianta sair matériazinha na imprensa que o Bolsonaro nem lê a grande mídia. Vai sair na revista Oeste, então não importa. Uma coisa é você ler a matéria, outra coisa é você ver o cara falar. Então, estão ali divididos. Alguns acham, e aí isso é o que os advogados do Bolsonaro pensam, que se o Bolsonaro falar, tem uma chance dele acabar piorando muito a situação dele. E que ele não tá para ser preso agora, então é melhor. Então, usam o fato de que, olha, não teve golpe, usam uma mentira para acalmar o Bolsonaro, para ver se ele fica quieto, para ele seguir a estratégia dos advogados. Eles têm medo porque tem gente ligada ao Bolsonaro que vai naquela linha do Carlos Bolsonaro, do Felipe Martins, que foi delatado também, que é a linha do, recuar nunca, vamos sempre continuar. Qualquer coisa, mente que a base bolsonarista aceita. É isso. Então, tá ali um conflito, saberemos nas próximas horas se ele vai se pronunciar ou não, qual vai ser, se vai se pronunciar em entrevista, em vídeo, se vai ser um tweet só, ou um post no Facebook, no Instagram, saberemos nas próximas horas. Mas a situação atual é assim. Agora eu tentei descobrir. O Bolsonaro saiu do hospital e foi direto para a sede do PL. Tá, e aí depois ele foi para onde? Ele voltou para casa ou ele voltou para o hospital? Porque eu nunca vi isso. O cara é internado antes mesmo da matéria sair, fica à noite no hospital, mas de manhã já tá bom, de manhã já tá ótimo. Pô, reunião com o advogado. Boa, vamos lá. E aí depois? Bom, não sabemos. O que sabemos é o seguinte, dizem aí na Polícia Federal o seguinte, muitos agentes estão de aviso para a semana que vem. Para quem não sabe, quando é feita uma operação da Polícia Federal, essa operação, imagina, a Polícia Federal chega na casa da pessoa entre 6 e 6 e meia da manhã. A praxe é o seguinte, quando saiu a primeira luz de sol, ou seja, amanheceu, em menos de 10 minutos a Polícia Federal tem que estar dentro da casa da pessoa. Ou seja, amanheceu, a polícia está lá. Então, geralmente 6 e 10 da manhã, às vezes amanhece um pouquinho antes, enfim, depende se é verão, inverno, tudo mais, a hora do amanhecer. Mas tá, 6 da manhã. Imagine você que os agentes da Polícia Federal, eles ficam a noite inteira planejando a operação. A operação às vezes demora muitas horas, mas que horas você acha que o policial federal sai da casa dele para estar 6 da manhã já lá fardado, tudo mais, com operação, já teve a planificação, tem uma reunião antes e tudo mais, para ele fazer a operação. Então, são muitas horas. Então, o policial federal que participa, ou agente que participa de uma operação, no dia anterior, ele não tem um dia ou um expediente de trabalho normal. Então, muitos estão sob aviso na semana que vem. Obviamente, não quer dizer que vão fazer busca-operação contra o Bolsonaro, porque a Polícia Federal está fazendo inúmeras operações. Todo dia você vê notícia de operação da Polícia Federal. Olha, eu acho que os agentes da Polícia Federal deviam estar com saudade de trabalhar tanto como eles estão agora no governo Lula. Porque até o governo Dilma, eu lembro que era operação atrás de operação. No governo Temer continuou, mas foi diminuindo. No governo Bolsonaro caiu drasticamente o número de operações, principalmente contra a corrupção da Polícia Federal. E agora voltou. E pelo que eu conversei com algumas pessoas, os agentes gostam, né? Que, nossa, tá trabalhando mais. Não, eles gostam de fazer operação e tudo mais.
Ainda mais contra a corrupção, não envolve um risco grande aí, a não ser no caso lá do Roberto Jefferson, que quase matou 3 pessoas, mas enfim, geralmente não envolve um risco grande, é uma operação tranquila de fazer. Então, muitos estão sob aviso para a semana que vem, tá? Então, prepare-se, semana que vem teremos novidades, uma chance muito grande de ser aí, no caso, Bolsonaro. Então, veremos aí o que pode acontecer. O Bolsonaro segue em pânico, eu não duvido nada o Bolsonaro se internar no hospital e arranjar aí algum governador bolsominion para passar aí na casa dele. Pelo que eu tô percebendo, o Bolsonaro não dorme mais na casa dele. Ele tá com medo de dormir em casa, a Polícia Federal chegar e prendê-lo algum dia. Ou a Polícia Federal fazer busca e apreensão, ele tá lá em casa, tá com medo, ele tá apavorado. Por isso ele dorme um pouquinho. A semana retrasada e passada, ele dormiu no hospital, aí ficou no hospital o final de semana inteiro, aí até terça-feira tava lá com o Tarcísio, do Tarcísio foi para Brasília, dormiu uma noite em Brasília e foi para o hospital. Aí dormiu no hospital. Quer dizer, nos últimos 10 dias, ele dormiu na casa dele um dia só, que se saiba. Os outros todos, você sabe onde o Bolsonaro dormiu, né? Que, nossa, o Thiago está vendo onde dorme o Bolsonaro. Bom, poderia até estar vendo especialmente isso para informar aqui para os plantonistas, mas não. Saiu na imprensa. Dormiu no hospital, não sei, eu estava antes, de sei lá onde, aí de sei lá onde foi para o hospital, que já até esqueci. Hospital, Tarcísio, voltou para casa, hospital. Tá com medo, o cara tá com medo assim de ficar na própria casa, porque a coisa tá feia, viu? Tá bem feia. Então esperemos aí, tá chegando o dia D e a hora H. E eu vou falar, nós vamos nos esbaldar nesse dia aí, prepare-se. Depois eu dou mais detalhes aí da delação do Cid. Eu quis falar aqui sobre as reuniões do Bolsonaro e tudo mais, mas nos próximos vídeos eu dou mais detalhes, até porque tem detalhes que eu dei lá atrás em setembro, que a mídia não, em dezembro, que a mídia nem está lembrando agora. A mídia não está lembrando de alguns detalhes. Darei alguns detalhes novos aqui, viu? Peço a sua inscrição no canal. Aproveita, eu mostrei como faz. Na descrição tá o link do nosso canal do WhatsApp. Lá vai ter muita coisa. Já estamos aí com mais de 8 mil seguidores em menos de 2 dias. Quer dizer, tá crescendo muito. Porém, saiba, os canais bolsonaristas já passaram de 50 mil, viu? Já passaram de 50 mil. Então a gente tem que crescer os canais de esquerda. Falou!